Vocês todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até que aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos diante da tua presença, submetidos à tua palavra, meu Senhor. Por isso, nós entendemos que a tua palavra, ela liberta. A tua palavra, meu Pai, ela santifica. A tua palavra, ela limpa. A tua palavra, ela corta. A tua palavra traz direção. Então, meu Pai, abre as nossas mentes, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, meu Pai, para recebermos a tua palavra, a tua direção. Fala conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se sentar. Queridos, o livro de Atos, que não foi um homem de Deus, foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. No capítulo 3 é como se Lucas estivesse fazendo uma transição dos personagens e trazendo uma evidência mais clara de como a igreja se comportava. No capítulo 1 e no capítulo 2, a gente tem um relato macro, um relato maior sobre a igreja, de como eles atuam, de como eles viviam. A igreja em Atos vivia em oração. A igreja em Atos vivia buscando a Deus.
A igreja em Atos não descansava enquanto não vivia as experiências que Deus tinha para a vida deles. Isso em Atos 1, em Atos 2. Quando vem o Espírito sobre eles, eles ficam impactados. Tem aquela pregação de Pedro. Almas e mais almas se convertem, são mudadas, são transformadas e passam a viver um novo tempo. Só que no capítulo 1 e 2, se Lucas está registrando como a igreja iniciou, no capítulo 3 ele mostra como Deus fluiu através dos líderes da igreja, como o Espírito fluiu através de Pedro e de João. O que eles estavam fazendo? Versículo 1 vai falar assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. Pedro e João, os líderes ali da igreja, eles também viviam em oração. Pedro e João também entendiam que para a igreja ser saudável, para que a igreja vivesse na presença de Deus, tinha que ter um aspecto, 3 princípios básicos que vai reger uma igreja saudável. Primeiro, oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vive o poder de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que enxerga, vê, experimenta o milagre da parte de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que Deus dá direção a ela. Como já dizia o outro, né? Não tem como não lembrar. Hora de decisão é hora de oração. Não existe tomar uma decisão sem que seja gerada no seu quarto em oração. Não existe intimidade com Deus sem oração. Não adianta jejuar, não adianta vir à igreja, não adianta dar o dízimo, a oferta, não adianta fazer campanha, corrente, pegar os objetos ungidos se você não ora. Uma igreja só é igreja se ela ora. Nós só vamos ter alguma direção e um esclarecimento sobre o que nós devemos ou não fazer na nossa vida se nós vivermos em oração. Pedro e João, eles não são eu e você. Pedro e João, eles viveram com Jesus 3 anos, e mesmo assim eles entendiam a necessidade deles orarem. Pedro e João já tinham aprendido tudo. Dá essa cadeira para a irmã ali, por favor, meu profeta. Nada. Pedro e João, mesmo tendo ouvido tudo de Jesus, mesmo tendo entendido tudo da parte de Jesus, mesmo tendo sido comissionados por Jesus, eles entendiam que deviam viver em oração, porque eles viam o seu mestre se retirando para orar, eles viam o seu mestre se dedicando em oração. Pedro e João faziam a mesma coisa. A preocupação de Pedro e João era com o ministério da palavra e o ministério da oração. Por quê? Porque isso é o que vai reger uma igreja. Oração. Segundo princípio, a própria palavra, o próprio ensino. Por que isso? Porque, irmão, aonde não tem Bíblia, não tem Deus. Aonde não tem evangelho, não tem esclarecimento do que é a vontade de Deus. A gente pode abrir uma igreja, colocar 1000 oportunidades. A gente pode abrir uma igreja, pegar 1 milhão de livros. A gente pode abrir uma igreja, pegar Calvino, pegar Lutero, pegar Knox, pegar Wesley e falar tudo o que eles falaram. Não é palavra de Deus. Palavra de Deus é o que está na Bíblia. João 8,31, se permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, vocês são os meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará, não é slogan de político, é uma revelação da palavra de Deus. É a revelação do Evangelho
de Jesus Cristo, palavra, ensino, isso é o que liberta. Mas vai no culto de libertação. O culto de libertação vai ser o quê? A gritaria, a histeria. Demônio cai aqui de uma pessoa, manifesta na outra. Na semana seguinte, as mesmas pessoas manifestam. Por quê? Porque tem um sensacionalismo, isso nas igrejas mais antigas. Aí tem as mais modernas, né? Que a gente carinhosamente chama da igreja da parede preta, né? Não são todas que são assim, e não é por causa da cor da parede. Não é porque a nossa é branca que ela é santa, branca com cinza, né? Não é por causa, quase preto, se for ver, né? Não é por causa disso que é mais ou menos santa. A cor da parede não vai definir nada, mas é o estereótipo que eles criaram. Vai se levando e se trazendo um emocionalismo, aonde a gente vai falando da adoração extravagante, da oração extravagante, de você sentir no coração, de você ficar movido, emocionado. Aí você começa a chorar. Não tem como Deus não ter falado, irmão. Discurso por discurso, emoção por emoção. Hitler pegou uma Alemanha e transformou ela no nazismo. E eles acharam que ele era o salvador da Alemanha naqueles tempos. Não é assim que a gente vai definir uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Os seus líderes oram. É uma igreja mergulhada na palavra de Deus. É uma igreja que lê a Bíblia. É uma igreja onde tem um ensino poderoso. Ou, como diria a irmã Rosângela, glorioso. Amém, irmã Rosângela? E eles subiam. Eles não subiam para orar separados. Eles subiam juntos. É a unidade. É a comunhão. Eles viviam nisso. Então, o terceiro conceito para uma igreja ser uma igreja saudável é uma igreja que vive em comunhão de verdade. É uma igreja que vive em amor de verdade. É uma igreja que estende a mão para o seu próximo. É uma igreja que vive família. A igreja não é evento. O culto de domingo não é só para ser um evento para a gente ir, ficar lá 1 hora e meia, não. A igreja é para a gente viver na segunda, é para viver na terça. Isso quer dizer que a gente vai se ver todos os dias. A correria não permite. Mas isso quer dizer que a gente vai viver o conceito de família, o conceito de irmão. Ou seja, a igreja vai ter problemas, alguns problemas que a gente vai resolver como uma família de verdade resolve. É por isso que Jesus, ele não fala assim, olha, vocês vão ser conhecidos quando falarem línguas estranhas. Vocês vão ser conhecidos quando tiver um equipamento moderno. Vocês não vão ser conhecidos quando vocês tiverem instrumentos de última linha. Vocês não vão ser conhecidos quando a igreja estiver vazia ou estiver cheia. Vocês não vão ser conhecidos só se tiver assim assado, não. Ele fala em João 13:34, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E nisto o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Não existe igreja sem o fundamento dela. Qual é o fundamento? João 3,16. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O fundamento da igreja é amor, é a comunhão. Isso é igreja de verdade. E Pedro e João viram para o amigo que estava pedindo prata, ouro, pedindo algum recurso para ter alguma expectativa de vida naquele momento. Pedro e João viram para ele e falam assim, olha só, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Se a gente fosse ver esses acontecimentos hoje, a gente veria a igreja falando, eu tenho prata e eu tenho ouro, mas eu não tenho o poder de Deus. Errais, Mateus 22:29, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sem poder, sem evangelho.
sem a ação e a intervenção do Espírito, sem evangelho, não é igreja. Nós estamos procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. A unção do Espírito não vem sobre a estratégia para alcançar mais vidas, mas vem sobre os homens e as mulheres de Deus que vivem igreja, que vivem na palavra, que vivem a comunhão e que vivem em oração. É assim que vivem. Tudo isso que é relatado do 1 ao 11 é o motivo da mensagem do sermão do apóstolo Pedro logo em seguida. Olha o versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Lá no início do capítulo 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João vira para aquele homem e fala: olha para nós, eu tenho uma solução para você. Olha para a gente, você não consegue andar, você está com a sua vida destruída, acabada, mas eu tenho uma solução para a tua vida. Olha para mim, que eu vou te dar a solução. Jesus chega num dado momento em João 8,12 e fala assim: eu sou a luz do mundo. Só que no outro momento ele chega para os seus discípulos e fala: vocês são a luz desse mundo. Ou seja, a igreja leva a luz de Jesus. Para o mundo ter alguma solução e alguma expectativa de vida, ele não vai encontrar na política, ele não vai encontrar, aí não vai mesmo, no STF, ele não vai encontrar na sociedade, não vai encontrar em lugar nenhum. A solução do mundo é a igreja. A solução para as famílias destruídas, para os casamentos acabados, para os filhos nas drogas, a solução para esse mundo é Jesus. A solução sempre foi Ele, sempre será Ele, mas Ele não vai se manifestar corporeamente, pelo menos não é via de regra que Ele faça isso. Ele conta com a igreja. Então a igreja chega e fala: olha para nós. Só que depois do milagre feito, olha o que é interessante, Pedro vira e fala: por que vocês estão olhando para mim? Não fui eu que fiz isso. Eu falei para você olhar para mim porque eu tenho a solução, mas eu só estou aqui de passagem. Você tem que olhar para mim e olhar para Jesus. O autor do milagre não é a igreja. A solução não está nesse chão aqui, não está nesse imóvel. A solução está naquele que eu estou anunciando a vocês. A solução está em Jesus. O mundo clama por um Salvador. O mundo precisa de salvação. É aí que o anticristo vai entrar e vai encontrar uma brecha. É aí onde muitos políticos se colocam como divindade, se colocam como solução. É aí onde muitos filhos idolatram os pais. É aí onde muitos casais idolatram o marido ou a esposa. Por quê? Porque precisam de um Messias, precisam de uma salvação, mas não olham para aquele que veio há 2024 anos atrás. E o mundo lá rejeitou. Os judeus lá rejeitaram Jesus. Isso se estende até hoje. O apóstolo Pedro, no texto que a gente leu, ele fala isso. Ele fala: vocês negaram o Salvador, vocês negaram o Santo, vocês negaram o Justo por um homicida. Vocês rejeitaram a salvação pela perdição. Foi isso que vocês fizeram. Todos os outros deuses, queridos, todas as outras religiões, pode se levantar o conceito ideológico, filosófico e religioso que for, queridos, o caminho continua sendo a cruz. A salvação continua em Jesus. O poder de Deus, o milagre, a cura, tudo está em Jesus e nada mais. Nada mais. E ninguém menos, querido. E ninguém menos. Rejeitaram
escolheram seguir outra filosofia de vida, escolheram viver outro conceito, a não ser o conceito que Cristo estabelece. Por isso ele fala no 15: e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim: há algumas semanas, alguns meses, vocês mataram e crucificaram o autor deste milagre aqui. Aquele que veio para trazer a solução para vocês, vocês rejeitaram. Queridos, vocês entraram aqui hoje. Não sei quantas vezes vocês pecaram essa semana, esse mês, esse ano, na sua vida, mas eu te garanto, foram muitas. Foram muitas as vezes que você se opôs à pessoa de Jesus Cristo. Foram muitas as vezes que alguém aqui, muitos ou poucos, negaram a pessoa de Jesus. Foram muitas as vezes que a gente se preocupou com as coisas da vida e esqueceu da nossa vida espiritual. E esqueceu que nós somos seres eternos. Que se nós morrermos, ou nós teremos a salvação eterna, ou a condenação eterna. Nós esquecemos o propósito pelo qual fomos criados. Achamos que a gente foi feito para desfrutar da vida. Achamos que fomos criados, sabe, para trabalhar apenas. Achamos que fomos criados apenas para ficar ali com a nossa família quando fica. Achamos que fomos criados para as coisas levianas. Achamos que fomos criados para o futebol. Eu não sei se eu fui, né? Que o meu time não me ajuda muito, né? Me ajudou ano passado, fiquem quietos. Ganhamos a Libertadores, vamos. Fica quieto, Davi. A gente vai se preocupando. Não é que a gente não pode desfrutar de um futebol, de uma praia, dessas coisas, desde que não seja pecado. Mas a questão é a prioridade. É o que nós estamos escolhendo, a vida que estamos decidindo viver. E Pedro, ele vai dar essa lição de moral para eles. Olha só, vocês estão vendo um milagre. Eu lembro de Nicodemos. Nicodemos chega até Jesus e eles estão ali conversando. E ele fala: mestre, tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ninguém pode agir como o Senhor age. O que Jesus fala para ele? Fala: pois é, eu sou o cara. Pois é, eu faço um milagre. Pois é, eu posso fazer isso e muito mais. Eu ainda nem ressuscitei ninguém, Nicodemos. É isso que ele fala? Não. Nicodemos, tu pode ver o milagre que for, mas necessário te é nascer de novo. Você precisa, Nicodemos, de uma transformação, de uma mudança na tua vida, Nicodemos. E Pedro vem trazendo esse ensinamento. Viram o milagre? O autor dele vocês crucificaram, porque escolheram a morte. Mas fizeram isso por ignorância, Pedro fala. E agora, irmãos, 17: eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes já foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela sua boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Eles rejeitaram até por ignorância, mas Pedro não isenta eles de culpa. Ele dá a eles a oportunidade de vencer a ignorância. Pedro dá a eles uma possibilidade de vencer esse equívoco que eles estavam vivendo. E como é que a gente vai vencer o equívoco? Com arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é reconhecer os seus erros. É por isso que na nossa congregação, no nosso ministério, nós não abrimos mão do período de contrição.
Porque no período de contrição a gente olha para a gente olha para os nossos pecados, a gente olha para os erros que a gente comete. Queridos, falem a verdade para dentro de vocês, para não causar problema. Se vocês reconhecessem, se o ser humano reconhecesse mais os seus erros, haveria tanto divórcio? Teria, Márcio? Tanto divórcio? Teria tanto conflito familiar, tanto filho brigado com o pai, que o pai e a mãe morrem e o filho não pôde se despedir? Teria. Basta reconhecer os seus pecados, basta reconhecer os seus erros, antes que seja tarde demais. A primeira pregação do Messias, Jesus, foi arrependei-vos. A primeira pregação de João, arrependei-vos. A primeira pregação de Pedro, arrependei-vos. Sempre o arrependimento, arrependimento, arrependimento. Por quê? Quando a gente reconhece as nossas falhas, aí começa o tempo de restauração. É isso que Pedro está falando. É exatamente isso que o apóstolo Pedro está ensinando. Até que venha o tempo de restauração de todas as coisas. Até que isso aconteça, ele não vem. Ele não vai voltar. Convém que o céu detenha até que venha o tempo de refrigério para a nossa alma. Convém que o céu detenha. O que isso quer dizer? Convém que ele não venha agora. Cristo só não volta porque está esperando a tua mudança, está esperando o teu arrependimento, está esperando a tua transformação. É só por causa disso. Convém que o céu detenha antes que ele venha, para que aconteça o refrigério, para que aconteça a restauração. O refrigério é a conversão, é o avivamento que estamos aguardando, é o poder de Deus manifestado, são as igrejas se rendendo a Jesus. É o povo querendo Bíblia, meu amado. É o povo querendo Deus. É o povo querendo viver mais de Deus. É o povo orando. É o povo perdoando. É o povo liberando perdão. É o povo se arrependendo. São as famílias restauradas até que Ele venha. Até que Ele retorne. Haverá uma apostasia, mas haverá um avivamento. Para que aconteça então o fim de tudo. E no fim haverá o preço da rejeição. Verso 22: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, a todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Haverá um momento, no fim, em que a nossa rejeição custará caro. Pedro faz um paralelo, ele está falando com o povo judeu. Ele fala: esse que vem, ele é aquele que Moisés profetizou. Esse que apareceu no cenário é aquele que Moisés disse: vai aparecer um profeta semelhante a ele. É semelhante, não é igual. É parecido, mas não é a mesma coisa. Jesus, ele é maior do que Moisés. Hebreus ensina isso. Jesus, ele é mais poderoso que Moisés. Moisés, ele libertou uma nação, pouca coisa, né? Jesus te liberta do teu coração. Jesus te liberta dos teus vícios. Jesus te liberta da tua mente. Jesus, ele te liberta da tua depressão, da tua ansiedade. Jesus, ele te liberta daquilo que vai estar te aprisionando. Jesus, ele liberta. Moisés, ele pega as famílias e foge, e vai embora do Egito. Jesus, ele pega a tua família e mesmo nesse mundo, ele restaura a tua família, para que você viva em santidade. Isso é o que Jesus faz.
Mas o verso 23 vai mostrar o preço dessa rejeição. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, referindo-se a Jesus, será exterminada dentre o povo. Quando a gente ouve o escape, sabe aquela coisa? Quando eu era... É muito ruim falar essa frase, né? Quando eu era mais novo, né? Mas eu não sou tão velho. Embora não cresça mais cabelo, né? Não sou tão velho assim. Um dia eu chego na idade do Roberto, né? Quando eu era mais novo, a gente ia com os jovens da igreja no shopping, ou uma confraternização. Aí tava um sol, tava aquela coisa linda, né? Aí eu ouvia a irmã Noraci: leva o guarda-chuva. Leva o guarda-chuva. Tá um sol imenso, para que eu vou levar guarda-chuva? Aí igual tem um comediante que fala, né? Ela: não, leva o guarda-chuva que vai chover. Isso daqui é ela mudando, né? Os tempos e as estações, e vai chover. E chovia. Eu levava o guarda-chuva? Não levava. Aí como é que é o ditado? Quem não ouve conselho, ouve coitado. O apóstolo Pedro está dando a eles um conselho. Você tem a chance de se estabelecer hoje e transformar a tua vida. Você tem a chance de ter uma mudança de verdade. Seja você que está afastado, você que está desviado, ou você que não é convertido. Para você que é convertido e precisa congregar, você pode congregar aqui ou em outro lugar. Você só não pode se afastar do reino de Deus. Você só não pode se afastar da igreja de Jesus Cristo. Você só não pode se afastar da oração e da palavra de Deus. Você precisa mergulhar mais e mais. Porque a alma que rejeitar esse conselho será exterminada. Sofrerá uma condenação eterna. O evangelho é um só, queridos. E com o evangelho não tem negociação. Por isso, no 25, ele fala: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Queridos, se você entendesse o tanto que Jesus sofreu naquela cruz, se eu entendesse o tanto que doeu, o que ele sofreu, nós viveríamos a nossa vida de forma diferente. Nós conduziríamos a nossa vida de uma forma completamente diferente. A Bíblia vai relatar, vou dar uma palhinha, quando ele vai sofrer na mão de Roma, os açoites que ele sofre, as 40 chibatadas menos uma, três vezes, é isso? É isso? 3, né? 3 vezes 39, vocês fazem a conta aí, eu sou do marketing, não sou da matemática. Quando ele está sofrendo aquilo tudo lá, o chicote não era aquela vara que o meu avô batia na senhora e nas suas irmãs, não. Era, na ponta dele tinha um ferro, e o ferro era como se fosse um anzol, que era para quando batesse, arrancar e puxar a carne dele. Esse foi dois sofrimentos que ele teve, um dos vários sofrimentos que o Messias teve. E esse sofrimento foi para que você tivesse a solução da tua vida nele. Por isso Isaías profetiza, quem deu crédito à nossa pregação, Isaías 53, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha nele beleza, não tinha formosura, nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos, mas ele foi transpassado, por suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que ele sofreu lá não foi para você vir na igreja, levantar a mão e ganhar uma bênção apenas, foi para ter a tua vida mudada, foi para ter a tua vida transformada, foi para você se arrepender, porque a tua vida é um sopro, daqui a pouco ela acaba,
50, 60, 70, 50 não, né, Roberto? 50 é pouco, né? 80, 100 anos, o tanto que for, mas é para viver para a glória de Deus, porque tem uma eternidade proposta para você. Tem uma eternidade proposta para você. Tem um céu te esperando. Tem um reino te aguardando, para que você viva a bênção chamada salvação. A bênção de Abraão, segundo Paulo, se cumpre em Cristo, como seu descendente. Ou seja, a igreja em Cristo, ela é abençoada. Por isso, é necessário conhecê-lo, pois não é qualquer um se colocando como Deus ou Messias que nos trará a bênção que precisamos. A bênção que precisamos não é material, não é física. A bênção que precisamos é espiritual, se resume na salvação da nossa alma. Bênção essa que a igreja no passado vendia por indulgências e hoje vende por objetos ungidos. Heresia, perdição e engano. A bênção da salvação se alcança com arrependimento e fé. Amém, queridos? Amém? Jesus abençoe a tua vida. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Pedir para o irmão Márcio estar vindo aqui para ele fazer uma oração. Depois eu vou orar encerrando o culto.